Na nossa entrevista técnica da semana, está conosco Caroline Vespe Guterres, que é pesquisadora da CCGL, ela que é bióloga, e vai falar conosco sobre a questão da assertividade do controle das doenças de soja. Esse foi um dos assuntos abordados no último dia 17 de dezembro, no 4º Agronomy Tour, realizado pela Rede Técnica Cooperativa CCGL, e que foi aberto a todo o público, inclusive tudo que a Caroline disse está, a gente vai disponibilizar, e nós vamos fazer um resumo aqui para os nossos produtores associados acerca deste assunto. Caroline, primeiramente, um ano que promete ser seco, né? Até o momento, mês de dezembro, tivemos chuvas, boas precipitações, mas temos que trabalhar com todos os cenários. Quais as doenças que podem vir a predominar e que o produtor tem que ter atenção? Satisfação em recebê-la aqui no nosso programa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Então, saudações, Roger, e aos associados da Cotriel, né? É um prazer conversar um pouquinho com você sobre o que nós abordamos no nosso 4º Agronomy Tour. São informações bem relevantes para o produtor e que podem ajudar, né, com que o produtor seja mais assertivo no manejo de doenças da soja. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês algumas informações, né, para a gente discutir um pouquinho, né, o que a gente pode esperar dessa próxima safra. Então, a gente tem indicativos aí, né, de que nós teremos um janeiro e talvez um fevereiro com um pouco menos de chuva. Foi atrasado em muitas regiões em função dessa menor precipitação no início do ciclo da cultura. Se nós formos olhar os dados do ano passado, Roger, aqui nós temos uma tabelinha que nos mostra as condições de ambiente que nós tivemos ali aqui na estação experimental em Cruz Alta, tá, na CCGL, mas aqui nós temos então um comparativo de temperaturas e precipitação da safra 18 e safra 19-20, tá? 18-19 e 19-20. O que chamou atenção em relação, né, à safra passada? Nós tivemos uma safra de pouca precipitação e de temperaturas muito altas. Isso influencia na disponibilidade de doenças, né, conforme você comentou. Então, a gente teve aí, principalmente nos meses de dezembro, fevereiro e março, temperaturas acima de 30 graus e pouquíssima chuva. Bom, isso influencia na questão de doenças? Sim, né? Então, nesse gráfico aqui, ó, a gente mostra, os dados são referentes a cultivar lança, tá? Semeada nas últimas 5 safras, mais ou menos na mesma data, na primeira quinzena de novembro. E o que a gente observa? Aqui eu tenho a severidade final de ferrugem, ou seja, a intensidade de doença nas folhas, sem a aplicação de fungicidas. E se nós olharmos essa linha verde claro aqui, ó, da safra 19 e 20, né, foi das últimas 5 safras a safra com menor pressão de ferrugem. E aqui nas outras safras, então, né, chegando a 80%, 90% de severidade, ou seja, a quantidade de área foliar comprometida com a doença. O que essa menor precipitação e essa temperatura alta influencia no ciclo da ferrugem? Bom, a ferrugem é uma doença que precisa de condições noturnas, né? Porque o fungo da ferrugem, ele só germina e penetra nos tecidos à noite. Então, o que determina a ocorrência ou não da doença são condições de ambiente noturnas, tá? Então, o que a gente precisa? De temperaturas noturnas amenas, entre 18 e 25 graus, e presença de umidade, que o próprio orvalho já garante, então não precisa de chuva, tá? Como no ano passado as temperaturas foram muito altas e a gente praticamente não teve precipitação, não teve formação de orvalho também. Isso acaba influenciando no desenvolvimento da ferrugem, né? Fazendo com que ela tenha ocorrido em baixa pressão. Se nesse ano essas previsões se concretizarem realmente de menor precipitação, o que pode acontecer, né, é a gente ter a pressão maior de ferrugem sendo jogada para mais tarde. Se a gente olhar nesse gráfico aqui, ó, nas outras safras, a partir do início de fevereiro, a gente já tem um aumento na intensidade de doenças no campo, de ferrugem principalmente, bem significativo. Talvez, nesse ano, a gente possa ter isso jogado um pouco para mais tarde. Só que a gente tem que lembrar também que, nesse ano, a semeadura foi mais tarde. Então, se seguir chovendo, agora a gente tem tido nos últimos dias aí boas precipitações, e isso favorece tanto o desenvolvimento da soja quanto a ocorrência de doenças, né?
Se a gente seguir tendo essas precipitações, a gente vai ter sim ocorrência de doenças e especialmente da ferrugem, que é a nossa principal preocupação, tá? Aqui temos uma imagem, né, do oídio. O oídio é uma das principais doenças que ocorrem em anos mais secos. Então, foi a doença que mais impactou, né, na maioria das regiões do Rio Grande do Sul no ano passado, porque o oídio é um dos poucos fungos que se favorece de condições mais secas. Ele não precisa de umidade na folha para germinar e infectar os tecidos, tá? Mas, além do oídio, a gente tem sempre ocorrência de outras doenças, né, concomitantes, seja ferrugem, seja manchas foliares, tá? Então, se o clima realmente for um pouco mais seco, o oídio vai ser uma doença que vai predominar. Chama a atenção para o seguinte, né, Roger? A gente tem aí essas previsões que indicam o ano de Laninha e que talvez seja, assim, um ano de menos chuva, só que algumas previsões já indicam que não vai ser tão drástico, né? Vai ser um ano melhor do que foi o ano passado, graças a Deus, né? Mas o que a gente percebe, ó? Então, às vezes o produtor associa, né, que num ano mais seco ou num ano de laninha não há necessidade de fazer aplicação de fungicida ou que a gente pode relaxar um pouco em relação ao manejo. Só que aqui eu mostro a evolução da ferrugem, ó, na safra 16-17, que foi uma safra também que sofreu influência do laninha, e vocês vejam que a pressão de ferrugem também foi alta. Houve um atraso, né? Então a doença realmente aumentou de intensidade a partir de metade de fevereiro, mas ela realmente apareceu e causou estragos. Então, a gente tem que estar preparado de forma segura aí, né, para todas as doenças que podem ocorrer na cultura. Levando em consideração os dados do ano passado, aqui a gente tem alguns dados para mostrar para vocês, né, sobre a importância da primeira aplicação de fungicidas. Por que a gente tem que ser assertivo nessa primeira aplicação? Porque é ela que vai determinar a sanidade da nossa cultura, né? Essa primeira aplicação que vai realmente impactar, de fato, no manejo de doenças. Então, aqui nós temos os dados do ano passado, que foi aquele ano seco, né? E ainda assim, a primeira aplicação respondeu de 4 a até 12 sacos por hectare, tá? As outras aplicações também tiveram um impacto na produtividade, mas responderam de 1 a até 8 sacos. Então, aqui mostra, né, que mesmo num ano seco, a primeira aplicação, ou seja, o começar bem, é bastante importante. Que ingredientes ativos que nós utilizamos no ano passado nessa primeira aplicação? Produtos, né, então, que continham ou difenoconazol, ou epoxiconazol, tebuconazol, proteoconazol, fluxaperoxado, clorotalonil e oxicloreto de cobre, esses últimos 2 multissítios, né, que são produtos que tiveram um espectro de controle tanto para o oídio quanto para manchas foliares. Então, primeira aplicação é importante, né, começar bem no momento certo, vamos comentar um pouquinho o que seria esse momento certo, e utilizar ativos que controlem as doenças que estão ocorrendo no campo, tá? Como foco, então, principalmente oídio no ano mais seco, manchas foliares, né? E também temos que estar preparados para possibilidade de ocorrência de ferrugem. Por que essa aplicação, essa primeira aplicação, ela impacta tanto, né, Roger, na nossa produtividade e na sanidade da cultura? Se nós formos olhar aqui, ó, um comparativo, né, de que quando se começou, comparando o mesmo número de aplicações, 4 aplicações iniciadas na primeira flor, então no início de R1, ou iniciadas no pré-fechamento de linhas, ainda no vegetativo. A gente percebe uma diferença aqui na qualidade do bacheiro muito grande, né? Muito mais folhas aqui. E as nossas cultivares atuais, elas têm uma maior participação desse terço inferior na produtividade. Então, a gente precisa manter essas folhas enchendo o grão, né? Na média dos últimos anos, nós temos uma diferença de 5 sacos, comparando esse início aqui mais cedo com o início atrasado no estágio reprodutivo. Tem alguns anos que essa diferença é bastante impactante. Se nós olharmos aqui o dado da safra 2015 e 2016, onde a gente compara a testemunha, onde não se fez aplicação de fungicida e a produtividade nela, o início em R1, ou seja, na primeira flor, 69 sacos, e aqui o início em V8, no pré-fechamento de linhas, 84 sacos. A gente vê uma diferença aqui no visual, né? Aqui muito mais verde do que aqui, com muito mais folha,
mas na produtividade, uma diferença de 15 sacos por hectare, somente nesse ajuste do momento de entrada, tá? Sem impactar em custo, porque foi o mesmo número de aplicações, simplesmente pelo fato de se entrar aí cerca de 7, 8 dias antes, né? E começar o manejo, então, de forma mais assertiva. Por que que essa primeira aplicação tem que ser cedo, né? Por que que a gente fala tanto de aplicação preventiva ou começar bem? Porque nós temos várias doenças que podem ser transmitidas via semente ou que já estão presentes nos restos culturais. São aquelas doenças que a gente chama de manchas foliares ou doenças de final de ciclo, né? Então, aqui podemos citar antracnose, o crestamento de cercóspora, fomopsis, septoriose, que é a primeira doença que ocorre na cultura, né? Então, várias doenças já vêm via semente ou estão nos restos culturais. E o tratamento de sementes, ele protege a planta por cerca de 10, no máximo 15 dias. Depois disso, a gente vai ter a planta suscetível, né? E aí, por isso, essa proteção inicial cedo é bastante importante. Caroline, como fazer esse manejo de uma forma mais segura, uma vez que é importante e fundamental o produtor conseguir utilizar as doses certas, né? E como a assistência técnica diz, né? O produto caro é o produto ineficiente, mas ele precisa ser aplicado de uma forma segura e uma forma eficiente, ao mesmo tempo também para que ele obtenha um resultado, né? Porque em anos secos, né, não se pode, como você provou aí, não pode se relaxar, e é um ano que está muito propício para a ferrugem da soja, que é uma doença que preocupa bastante, né? O que seria, então, né, seguro? Como que a gente pensa essa assertividade, né, Roger? Primeiro ponto, né, como a gente viu que essas doenças, elas podem já vir ou via semente, ou estarem nos restos culturais, ou o oídio e a ferrugem, eles vêm via vento, ou sobrevivem nas plantas guachas, né, e mesmo num ano seco, a gente percebe que a gente tem presença de soja guacha nas lavouras, né, então tem sobrado soja no inverno, mesmo com o nosso inverno, né, tem sobrado soja, e essa soja é fonte de inóculo de ferrugem e de oídio. Então, esse início no momento mais cedo, né, para tentar controlar, então, essas doenças que ocorrem cedo, principalmente manchas foliares, tá? Quando que seria esse início cedo? Entre 35 e 45 dias após a emergência, tá? A partir de 30 dias, em algumas situações de maior pressão, então a gente já poderia iniciar uma primeira aplicação, tá? Importante, antes do fechamento das linhas, né? Depois eu vou mostrar o porquê dessa importância antes do fechamento das linhas, para ter uma melhor cobertura, tá? Então, aqui, ó, em relação à qualidade de cobertura, né? Nós temos aqui demonstrando, quando a gente inicia a aplicação antes do fechamento da linha, eu consigo ter o fungicida chegando até lá embaixo. E é lá embaixo, no bacheiro, que as doenças se iniciam. A partir do momento que eu tenho folhas se tocando na entrelinha, eu não consigo ter uma cobertura total. Por isso a importância da minha primeira aplicação, porque é nela que eu vou conseguir, onde eu tenho um menor índice de área foliar, que eu vou conseguir ter uma melhor cobertura. Se eu começo bem, em termos de controle, né, de cobertura e de residual, eu consigo entregar um melhor resultado para as próximas aplicações. Por isso, o controle de doenças fica mais fácil, tá? E pensando em termos de ativos, de produtos, isso que você comentou é fundamental. Não adianta a gente ter o melhor produto se eu não utilizar ele, primeiro, no momento certo, né? Ou se eu tenho lá o melhor produto para ferrugem, mas a doença que está predominando no campo é mancha, e eu utilizei o produto que tem espectro só para controle de ferrugem, mesmo que seja o melhor, eu não vou ter um bom controle de manchas, né? Então, a escolha de ativos, ela é uma tarefa que precisa realmente ser relacionada com as condições de ambiente, porque isso vai determinar quais são as doenças que vão ocorrer, né? Com as características da cultivar, então a gente sabe que tem algumas cultivares que são mais suscetíveis ao oídio ou a manchas foliares, né? Mesmo em relação à ferrugem, então temos alguns cultivares inox, né? Então, característica do cultivar, condições de ambiente e monitoramento da lavoura. O importante é que o controle seja ou preventivo, porque a gente viu que pode ter doença já associada nos restos culturais ou na semente, ou, no máximo, né, no início dos primeiros sintomas, né? E aí, que ativos usar, né?
Aqui nós temos uma tabelinha mostrando alguns dos ativos, né? Então, de fenoconazol, tebuconazol, epoxiconazol, ciproconazol, tetraconazol, diferentes triazóis, e como eles se portam em relação a diferentes doenças, né? Oídio, manchas, ferrugem. Por exemplo, nós temos aqui o exemplo do ciproconazol, que é muito bom para ferrugem, é muito bom para oídio, mas já deixa a desejar um pouquinho em relação a manchas. Né? No caso do tebuconazol, ele já vai bem para oídio, manchas e ferrugem. Então, ou na escolha, né, do produto formulado, que a gente já tenha esses ativos na formulação, pensando aí nas primeiras aplicações, amplo espectro de controle, né, que contemple produtos que controlem oídio e manchas principalmente, mas sem descuidar da ferrugem, porque com a semeadura mais tarde, as nossas aplicações vão ocorrer lá em janeiro, né? E aí, provavelmente, se seguir assim com essas chuvas, a gente vai sim ter presença de ferrugem, né? Então, contemplar amplo espectro de controle nessas primeiras aplicações. E se o produto utilizado não tiver esses ativos, pensar talvez então num reforço, né? Com um triazol, enfim, né? E lembrando, né? Presença do multissítio extremamente importante. Então, aqui trago também, né? Os principais multissítios, clorotalonil, oxicloreto de cobre e mancozeb, e como eles se comportam em relação aos principais aí grupos de doenças da soja, né? Pensando em termos de controle de mancha, ferrugem e oídio, clorotalonil e oxicloreto de cobre tem um espectro um pouquinho maior de ação, né? Mas o mancozeb, ele é extremamente importante também, principalmente em anos mais secos, porque ele ajuda a detoxificar, né, a planta. Então, ele ajuda a evitar a fitotoxidez. Então, a partir do reprodutivo, o reforço com mancozeb é bastante interessante, tá? O clorotalonil, por ter um efeito muito bom em cima de manchas, é uma opção para reforço nas primeiras aplicações, ou o oxicloreto, desde que não junto com aquela aplicação da capina, né, porque pode causar fitotoxidez quando utilizado junto com o glifosato, o oxicloreto. Mas o mancozeb, sim, bastante importante a partir do estágio reprodutivo, tá? Em relação à ferrugem, então, a gente tem feito monitoramento já algumas safras da presença de esporos, né? Vocês na Cotriel aí também estão com alguns coletores, né, fazendo esse monitoramento. E o que a gente observa? Que mesmo, né, nesse ano sendo mais seco, a gente tem visto a presença de esporos de ferrugem. Então, esse dado aqui é referente ao nosso coletor aqui em Cruz Alta, e a gente percebe, né, aqui eu coloquei o dado a partir de setembro, e esse número de esporos aqui se refere o número de esporos por centímetro quadrado de lâmina. Então, é uma área bastante pequena, né? A gente olha que tem pouco esporo, mas é por centímetro quadrado de lâmina. Então, a gente vinha tendo aqui em torno de 4, 20 esporos por centímetro quadrado. Depois, nós tivemos um aumento nesse número de esporos. E agora, então, com as condições um pouco mais secas, né? Aqui o dado está até 17 de novembro, uma redução, mas ainda assim tendo a presença de esporos. Isso significa o quê? Que tendo condição de ambiente, que, como eu citei lá no início, né, temperaturas amenas à noite, entre 18 e 20 graus, mesmo que de dia faça 40 graus, se de noite eu tiver uma noite em torno dessa faixa aí, né, de 18 até 22, 25 graus, e tiver a presença de orvalho, de umidade, eu vou ter condição para que ocorra a ferrugem, tá? Pensando nas condições de aplicação, né? Isso acho que também é importante salientar, Roger, porque num ano mais seco a gente tem que ter alguns cuidados, né? Em relação às aplicações para evitar a ocorrência de fitotoxidez. Então, lembrando, né? Temperatura ideal para as aplicações abaixo de 30 graus, uma umidade relativa do ar acima de 55%, né? Vento entre 13 e 10 quilômetros. A ausência de vento ela é perigosa para as aplicações, porque a gente pode ter o fenômeno de inversão térmica, onde as gotas não se depositam sobre a folhagem, né? Então, sempre levar em consideração essas condições de ambiente. Questão de volume de cauda também, em anos mais secos, geralmente volumes aí próximos de 100 litros por hectare são mais indicados, né? Porque também reduzem os riscos de fitotoxidez.
Vocês sabem que em muitas situações, dependendo do fungicida utilizado, né, a gente pode ter ocorrência de fitotoxidez em anos onde há uma deficiência de água no solo, né? Então a planta tem maior dificuldade de metabolizar os produtos. Então, nesse sentido, né, quando se utiliza triazóis mais quentes ou uma triazolintiona, a utilização de um fungicida que tenha um efeito fisiológico sobre a planta é importante. Um exemplo é o mancozeb, como eu citei anteriormente, né? Porque esses fungicidas, não só o mancozeb, mas algumas estrobilurinas e carboxamidas também, né? Então, tem essa capacidade de auxiliar no metabolismo da planta, fazendo com que ela se torne mais resistente aos estresses, tanto bióticos, né, quanto abióticos. Então, no caso de uma temperatura mais elevada ou de um déficit hídrico, a planta seria mais resistente, digamos assim, né? Caroline, mais alguma outra recomendação aí que você queria deixar aí para o nosso produtor quanto a essa questão da assertividade nessa questão de controles de doenças de soja, né? A principal cultura, né? A preocupação é sempre importante, ela se justifica e é importante sempre nós estarmos atentos, né? Que recomendação final você pode deixar aí para o nosso produtor, para o nosso associado, Caroline? O que eu diria, né, Roger, que a gente não pode descuidar? A questão de intervalos de aplicação. Então, além de todos esses fatores que eu já comentei, né? Iniciar bem, escolha dos ativos, intervalos de aplicação, acho que isso é bastante importante, né? Nós temos dados que mostram aí uma diferença quando a gente compara 15 dias de intervalo ou 20 dias de intervalo, uma diferença de 48 quilos por hectare de perda, né? Então, bastante significativo, quase um saco de soja por dia em função de atrasos, né? Em anos mais secos, a tendência do produtor é aumentar intervalo. Só que aí, quando às vezes começa a chover ou voltam as condições ideais, tem condição para o desenvolvimento da doença e às vezes pode ser tarde. Então, eu diria assim, vamos programar intervalos seguros entre 14 e 15 dias, né? E aí, caso aconteça algum contratempo que a gente precise atrasar essa aplicação, né, em função do próprio manejo, a gente tem uma segurança, né? Mas sempre trabalhar com intervalos entre 14 e 15 dias, porque as perdas realmente são significativas, né? Quando a gente começa a aumentar muito esse intervalo. Caroline, te agradeço mesmo pela sua participação, foi muito esclarecedor e qualquer coisa, né? Recorra ao seu técnico, né? No caso do Agronomia Tour, a sua apresentação que você fez aqui, a gente fez um resumo do que você passou lá, mas lá no YouTube da Rede Técnica Cooperativa tem toda a sua apresentação. Claro, tem formas, muitas hoje, de pesquisar, mas é sempre importante o produtor estar atento e o mais fundamental, se antecipar às situações, porque depois que a ferrugem estiver totalmente instalada e que a perda ocorrer, pouco se pode fazer, né? Porque tem doenças como a própria ferrugem, que a gente está batendo bastante em cima aqui, que elas são extremamente agressivas e depois do estágio mais avançado, elas têm pouca ação por parte do produtor. Então, a questão é se antecipar, né? É isso aí, Roger. Acho que no manejo de doença, sempre prevenir é melhor do que remediar, né? Então, buscar tanto a cooperativa, né? Acho que os técnicos da Cotriel aí estão bem preparados para assessorar o produtor nessas decisões. A gente tem que pensar de forma segura, né? Muitas vezes o investimento que a gente tem é de 1 ou 2 sacos a mais quando se pensa em fazer um manejo realmente seguro e robusto, né? Mas o retorno que a gente tem em cima disso, a rentabilidade, ela pode chegar aí a mais de 10 sacos, né? Nós vimos ali o ano passado, mesmo num ano mais seco, uma diferença de até 12 sacos, dependendo de como se fez o manejo. Então, acho que ser assertivo, trabalhar de forma segura, seguindo as orientações técnicas, né? Realmente aí a gente consegue controlar a ferrugem e outras doenças e ter uma boa produtividade, que é o que todo mundo quer lá no final, né? Então, desejamos uma boa safra e estamos à disposição aí de vocês, né? Dos produtores, quando tiverem alguma dúvida ou quiserem ter uma conversa conosco, podem nos procurar. Um abraço a todos. Essa pesquisadora e bióloga, pesquisadora da CCGL, bióloga Caroline Vesp Guterres, que esteve no último dia 17 palestrando, então, sobre assertividade no controle de doenças de soja no quadro Agronomia Tour, que foi realizado pela Rede Técnica Cooperativa CCGL e que teve, então, uma boa presença de público. Foi evento este ano online, mas que fica as orientações sempre importantes para o nosso produtor associado da Cotriel.